boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a live Manifesto Vida. Estamos iniciando o nosso segundo dia nessa grande campanha de oração no Salmo 34. Nessa grande corrente de fé que se forma agora, todos com um só coração, um só pensamento, um só objetivo, que é buscar a presença do Deus Todo-Poderoso, porque é nele que nós nos refugiamos. Estamos iniciando esse segundo dia já na expectativa de que Deus já está respondendo aquilo que aqui nós estudamos ontem, que nós refletimos, e hoje nós vamos prosseguir consagrando esse tempo ao Senhor, colocando nossas vidas no altar de Deus, pedindo a bênção, a proteção, a direção dele para nós nesse rápido tempo que passaremos juntos aqui, ok? Se você pode agora, coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Se pode também, feche os seus olhos. Dirija agora o teu pensamento, o teu sentimento, as tuas emoções, tudo que você tem, tudo que você é, ao trono da graça. E nós oramos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Pai, no nome de Jesus, que nós consagramos agora esse tempo ao Senhor, que temos buscado do Senhor a tua vontade, que queremos, Pai, que prevaleça sobre a nossa vida o teu propósito. Nós precisamos, Pai, da direção do Senhor em nossas metas, nos nossos alvos, nos nossos objetivos. Por isso estamos juntos aqui, Senhor, nessa grande corrente de fé, buscando a tua presença, porque a tua palavra assim diz para nós, que aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, ele recebe. Portanto, Pai, baseados na tua palavra, estamos juntos nesse momento, buscando agora a tua face, buscando também a tua palavra, que é preciosa, que é maravilhosa, que tem tudo que nós precisamos para esse tempo. Portanto, Pai, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Consagramos, Pai, essa live a Ti, e que esse segundo dia, Pai, seja segundo dia de bênção, de vitória, de conquista e do agir do Senhor sobre as nossas vidas. Toma agora, Pai, nas Tuas mãos a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desse convidado, desse meu conhecido, dessa pessoa próxima que está acessando essa live, que está comigo ao vivo agora, ou que vai acessar depois de amanhã, semana que vem. Deus, que essas vidas sejam agora abençoadas pelo Senhor, e que teu Espírito Santo comece a agir, Pai, a partir desse momento, tocando, transformando, trazendo vida, renovando a unção, trazendo, Senhor, um fôlego novo, trazendo um ânimo vivo do Senhor, Pai. Que haja o teu toque, o teu revestimento, que o Senhor venha derramar sobre nós a tua virtude, que o bálsamo da paz do Senhor esteja também sobre os nossos corações. Assim nós oramos, dedicando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor pertence a Ti. Oramos assim, crendo, oramos no nome de Jesus. E já no começo dessa live, eu profetizo vitória de Deus na tua vida, e eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ontem foi um tempo muito bom, refletindo um pouquinho aqui no versículo 1 do Salmo de número 34, nós pudemos tirar algumas lições daquilo que Davi estava vivendo naquele momento, daquilo que ele estava experimentando no seu relacionamento com Deus, e aquilo que ele procurava expressar nesse salmo para nós. O salmo de número 34 foi escrito após Davi ter tido o livramento da presença do rei de Gate, o rei Abimeleque, e quando ele tem esse livramento, ele já sai para se esconder na caverna de Adulão, porque naquela época já um tempo anterior, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Então, Davi, através desse salmo, ele está expressando a Deus a gratidão do livramento. E interessante, que eu destaquei ontem, é que apesar de todo o momento de desesperança que Davi ele estava vivendo, de muita aflição, um tempo de muita angústia, onde ele está passando por muitas perseguições, e nós falamos um pouquinho sobre isso ontem. Você pode acessar a primeira live do primeiro dia, onde eu abordei por bastante tempo esse tema. Vai ser importante para você ouvir algumas lições,
tirar alguns princípios para a tua vida. Então, ontem eu foquei um pouquinho em levantar qual era o momento que Davi vivia aqui. E era um tempo de tremenda angústia, tanto que ele fala de livramento de angústia. Davi está vivendo um tempo extremo de aflições. E ele, no Salmo aqui, ele fala da aflição. Inclusive, ele fala que muitas são as aflições do justo, lá no versículo 19. E ali ele complementa dizendo que de todas elas o Senhor os livra. Então ele fala da proteção de Deus, o anjo do Senhor que se acampa ao nosso redor e nos dá livramento, no versículo 7. É um salmo tremendo para você ler, para você grifar, para você escrever, para você guardar as coisas que Deus vai estar falando com você nessa live, para no futuro você relembrar, você orar e você também poder transmitir para a vida de outras pessoas. Então nós destacamos aqui ontem a gratidão e nós destacamos também aqui a humildade de Davi, porque no momento onde ele podia exaltar a si próprio, porque ele teve uma estratégia para poder escapar da morte, ele teve uma estratégia para poder fugir dos seus inimigos, porque ali ele estava na presença de um rei que o conhecia, que sabia da sua história, que sabia dos seus grandes feitos, um rei que já tinha sido afligido e tinha sido totalmente derrotado. Então, Davi era um inimigo mortal, e dali, com certeza, como ele foi reconhecido, ele não sairia vivo. Então, Davi teve uma estratégia, ele se fingiu de louco, ele começou a se bater na porta, começou a virar os olhos, começou a babar, e ninguém entendia nada, de tanto que o rei falou assim: de que me serve Davi louco? Tirem-no daqui, mandem ele embora. E assim Davi teve o livramento. E no momento do livramento, ele não atribuiu a si a capacidade de gerar uma expectativa, de ter uma ideia para ele poder escapar dali. Mas ele tinha consciência total na vida dele de que tudo aquilo que acontecia na vida dele era por orientação de Deus, era pela influência do Senhor, era pelo senhorio que Deus exercia na vida dele. Davi, ele chegou num grau de intimidade tão grande com Deus, que na Bíblia ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus. E ontem eu falei aqui que em uma das únicas e poucas oportunidades que ele não buscou a Deus para saber qual era a vontade dele, uma situação tremenda de perda, perdendo até um filho em toda a circunstância. Aliás, 2 filhos morreram, em toda aquela história. Depois você pode estudar lá no primeiro livro de Samuel, tem lá toda a história de Davi. Você vai poder acompanhar lá também os detalhes. Apesar de parecer aqui nos Salmos, nos seus escritos, naquilo que ele nos deixou aqui, naquilo que nós temos registrado que Davi escreveu, parece que Davi só exalta a Deus por aquilo que Deus faz. Mas é totalmente inverso. A intimidade de Davi levava a ter essa proximidade, a ter essa intimidade com Deus, não por aquilo que pela visão dele Deus poderia fazer, mas na realidade por aquilo que ele enxergava, por aquilo que ele conhecia e por aquilo que ele tinha de experiência de quem era o Deus que ele servia. Então, nós vivemos num tempo onde as pessoas elas se esquecem de estabelecer com Deus essa relação, porque muitos de nós temos sido ensinados pelos mais diversos meios de comunicação, por leituras que nos são propostas aí todos os dias, de que nós devemos buscar a Deus por aquilo que Ele faz. Lógico que Deus faz. Nós temos um Deus que, além de ser onisciente, além de ser onipresente, Ele é o Deus onipotente. Ele tem não somente a força de criação, mas a força de sustentação de todas as coisas. Então nós servimos a um Deus que é o Senhor dos exércitos, exaltado, glorificado. O Deus que tem todo o poder reunido em suas mãos. Então, lógico, temos um Deus que é poderoso, temos que entregar nossas necessidades a Ele, temos que entregar nossas angústias, aflições, esperar que de alguma maneira Ele nos envie socorro, Ele nos ajude, Ele faça por nós alguma coisa. Mas na realidade a nossa busca não deve ser por aquilo que Deus faz, mas deve ser pela essência daquilo que Ele é. E compreendendo quem Deus é, compreendendo o sentimento que Ele tem por nós, com certeza a nossa visão de vida vai mudar. O nosso olhar para os nossos enfrentamentos, para as aflições, para as angústias, que o próprio Davi escreve e fala muito nesse Salmo
34, que nós também passamos pelas mesmas coisas, e a Bíblia não nos engana, Jesus não nos enganou. Ele deixou uma palavra para nós dizendo que, se você quer me seguir, primeira coisa a ser feita, negue-se a si mesmo. Em segundo lugar, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então nós estamos vivendo num mundo onde, apesar de Deus ter todo o poder, quem manda nesse mundo é alguém para o qual esse poder, essa autoridade foi entregue. Tanto que Jesus, estando aqui, nós encontramos algumas oportunidades, ele colocando o nosso inimigo como o príncipe desse mundo. Então nós sabemos quem é que domina o mundo, até pelo fruto, pelos ensinamentos e pelas influências que o mundo tenta colocar em nossas vidas. Porque quando nós olhamos para o mundo, a gente vê tudo aquilo que é inverso da presença de Deus. Quando nós olhamos para o mundo e queremos andar com Jesus, nós tomamos uma decisão de segue-me, né? Negando a si mesmo, negando o eu, negando a vontade, carregando a nossa cruz, porque não vai ser fácil. Ele disse, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, porque toda autoridade foi-me dada. Não é fácil, nós vamos encontrar dificuldades sim, vamos passar por aflições, vamos ter as nossas angústias, mas a diferença é que quando nós entendemos a essência de Deus, e nós entregamos essa vida que nós temos aqui na terra nas mãos dele, a essência de Deus faz parte, começa a fazer parte também da essência da nossa natureza. E é disso que eu quero falar agora nesse segundo dia. No primeiro dia, né, Davi no Salmo 34, no versículo 1, ele fala assim, bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então ele estava dizendo, independente daquilo que eu faça, independente daquilo que eu passe, seja fome, seja necessidade, aflição, angústia, seja perseguição, eu falei muito sobre perseguição ontem na primeira live, você pode acessar depois, ele fala assim, em todo tempo eu vou estar bendizendo a Deus. Todo tempo eu vou estar glorificando o nome de Deus. E o seu louvor, a sua adoração, as minhas palavras de amor serão dirigidas a Deus em todo o tempo. E ontem eu refleti aqui, quais são as palavras que têm saído da nossa boca? Porque nós sabemos, né, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o nosso coração estará onde está guardado o nosso tesouro. Então, se o nosso tesouro é a palavra de Deus, se nosso tesouro é a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus, a nossa busca para que a essência daquilo que Deus é venha cada vez mais sobre a nossa vida e extrapole de nós para outras pessoas, nós temos que ter essa consciência e temos que dar esse passo. Então, Davi é um extremo, eu coloco aqui, ele é um extremo exemplo para nós, para ser seguido. Então, independente daquilo que ele vivesse, e a pergunta que eu fiz ontem é, Deus olhando para nós, como ele coloca aqui lá no final desse salmo, que os olhos dele percorrem a terra para encontrar os justos e para responder às suas orações, o que é que Deus tem encontrado em nossa vida? Ele tem encontrado louvor, tem encontrado adoração, ou palavras de maldição, de reclamação, de ira, sabe? E eu falei bastante sobre isso ontem aqui, só estou destacando para a gente dar continuidade. E também a humildade, né? Não só a gratidão, mas a humildade de Davi, no momento que aquele livramento que ele estava tendo, ele tinha ali toda a oportunidade para dizer, eu fui inteligente, eu fui sábio, eu escapei pelas minhas habilidades, mas não, ele falou assim, não, foi o Deus que tem controle sobre a minha vida, que fez todas as coisas, e mais uma vez eu tive o escape. Então Davi está vivendo um tempo de desesperança, Davi está vivendo um tempo de extrema aflição. Aqui ele fala no Salmo que Deus livra das angústias. O pior estado que um ser humano pode se encontrar é um estado de angústia. Angústia no seu coração, angústia no seu espírito, angústia no seu emocional, angústia na sua alma. E que tempo é esse que nós vivemos? De tantas pessoas angustiadas. E eu não estou me referindo apenas a um momento de pandemia, onde as pessoas estão presas dentro de casa, onde as pessoas não estão podendo mais se relacionar como antigamente, e muitos
acham que daqui a pouco a pandemia vai passar e nós vamos viver um novo normal, porque o mundo se transformou, as pessoas mudaram e as pessoas elas estão ainda mais reclusas. É um tempo de dificuldade, meus irmãos, no relacionamento e muito relacionamento virtual também. Que tipo de retorno esse relacionamento virtual nos traz? Eu gostaria agora de estar no tempo antigo, de estar diante de um auditório com o microfone na mão, podendo falar com você, ter contato com você, podendo olhar nos teus olhos e só você está podendo me ver. Eu estou olhando para essa tela aqui, eu estou olhando para mim mesmo. Que tempo gostoso era aquele onde a gente podia estar próximo das pessoas, a gente podia abraçar as pessoas, receber as pessoas, e hoje a gente não pode mais. E será que quando a gente puder a ter esse tipo de relacionamento com essa naturalidade, com essa fluência, e é isso justamente que a palavra de Deus nos traz. E hoje eu quero destacar aqui o versículo 2 e o versículo 3 do Salmo, basicamente um chamado de Davi para compartilhar com as pessoas que faziam parte do seu relacionamento, as pessoas que estavam próximas a ele, e é lógico, pelo fato de ele ter deixado registrado isso na história, né? E não foi só esse salmo, foram vários salmos que ele deixou para nós. O desejo dele era o quê? Era compartilhar aquilo que Deus fez na vida dele. Era compartilhar com outras pessoas, não para que ele viesse aparecer, não para que ele viesse a se exaltar como ele sendo o melhor rei que aconteceu na vida daquele povo, não para que ele viesse se colocar para nós como o maior exemplo de homem, de pessoa a ser seguido. Não, a ideia de Davi foi deixar registrado primeiramente quem Deus é, qual é a essência que Deus tem, para que nós participemos dessa intimidade com Deus e tenhamos em nossa vida aquilo que Deus é, e que através da nossa vida Deus possa manifestar também aquilo que Ele é, a sua essência, que é o amor ao nosso próximo. Nunca nós vivemos um tempo relacional tão difícil como o dia de hoje. Esqueçam agora a pandemia. Vamos fazer de conta que nenhuma pandemia estivesse acontecendo. O mundo está de ponta cabeça. Os valores da nossa sociedade estão totalmente invertidos. Aquilo que valia como princípio, aquilo na sociedade estava inserida nas suas práticas e dizendo aqui de relacionamento, hoje são totalmente inversas, totalmente contrárias. E se já no tempo passado, para seguir já na contramão do mundo, eu pergunto para você hoje, será que está mais fácil seguir Jesus? Mas pastor, que tempo lindo que nós estamos vivendo. Olha, o senhor está tendo aí a experiência, a oportunidade agora de numa live falar com tantas pessoas. Essas pessoas vão chegar através da internet, através de um satélite, vão chegar em outros países. Essa live vai ser legendada, vai chegar em países que sequer nunca ouviram falar do Senhor. Hoje nós podemos sair, bater de casa em casa, falar com as pessoas de Cristo. Parece que as pessoas estão pedindo para que a gente fale de Deus. Realmente, aquela perseguição que havia antigamente, a gente era muito perseguido por ser, entre aspas, crente, né? A gente era chamado de crente. Hoje a gente não é chamado mais assim, hoje a gente é chamado de evangélico. E aliás, evangélico agora virou moda, né? É bonito agora você falar que você é evangélico, que você pertence a uma igreja. Mas no tempo passado não era assim, a gente sofria muita perseguição. E apesar de toda essa disposição e de toda essa liberdade que nós temos para falar de Deus, para falar do amor de Deus, como eu estou falando aqui agora, e trazendo como exemplo o rei Davi, meus irmãos, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Estamos cada vez mais reclusos. E quando eu olho para aquilo que Davi fala aqui no Salmo, no versículo 2 e 3, fazendo uma leitura contextualizada dos dias de hoje, eu dou risada. Porque Davi está fazendo um chamado aqui que não é comum mais no nosso tempo. Não é comum mais nos nossos relacionamentos. O que Davi está pedindo aqui e nos chamando para que nós compartilhemos com ele, não faz parte mais do nosso dia a dia, na nossa história. Inclusive, não estou falando só me referindo à nossa sociedade, ao meio que nós estamos inseridos, com as pessoas que nós nos relacionamos. Não, eu estou querendo dizer aqui do meio evangélico, sim, da igreja. E se você não é evangélico e está ouvindo essa live, não fique assim, desesperançoso, achando isso ou achando aquilo. Porque a igreja, na realidade, é um grande hospital, onde ela recebe todo tipo de gente, o amor dele transformando a vida das pessoas. Mas todos nós que estamos ali, estamos num processo de transformação.
Porque o agir de Cristo em nossa vida através do Espírito Santo é um processo de mudança constante. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos nos consagrar. Porque a consagração, eu sempre digo aqui, ela vai gerar como resultado na nossa vida a santidade. Quanto mais santidade, menos pecado. E quanto mais santidade, esse processo do Espírito Santo de transformar nossa personalidade, nosso ser, transformar o nosso caráter, transformar, retirando da nossa vida os nossos erros que são comuns, a nossa natureza humana vai ser substituído pelo trabalhar do Espírito Santo, para que nós tenhamos também a nossa identidade espiritual e nosso alvo, que é chegar à estatura de Cristo, que é o nosso maior exemplo. Então, seguindo aquilo que Cristo nos manda, nós vamos estar dentro do padrão de Deus, que é amar as pessoas da maneira como Ele amou. E como nós amamos a Jesus, nós amamos as coisas que Jesus ama. E aquilo que mais Jesus amava era as pessoas. Então, quando eu olho para esse chamado de Davi, eu dou risada. Porque praticamente aquilo que ele está pedindo para nós aqui não se encaixa no atual contexto que nós vivemos em nossa sociedade e no atual contexto que nós vivemos como igreja, como evangélicos, como pessoas de Deus. Olha o que ele fala nesse Salmo, no versículo 2 e 3. No Senhor se gloria a minha alma, ouçam-no os mansos e se alegrem. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu santo nome. Quando citamos a humildade de Davi ontem e relembrando hoje, nós estamos destacando o entusiasmo dele. Sim, a palavra é entusiasmo dele contra o eu próprio. A palavra de Davi, o contexto de Davi, o ensinamento de Davi, o chamado que Davi está nos trazendo aqui no versículo 2 e 3, não combina em nada com aquilo que nós vivemos. Porque principalmente nós vivemos totalmente o contrário daquilo que nós falamos. Porque uma coisa é falar, outra coisa é viver. Uma coisa é buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer. Outra coisa é buscar a Deus por aquilo que Ele é, não esperando resultado nenhum. Mas nós sabemos que quando entendemos a essência que Deus tem, consagramos nossa vida no altar dele, dedicamos nossa vida ao senhorio dele, de maneira que nós não mandamos, mas ele manda, os princípios não são mais os nossos, mas são os dele, a vontade não é mais nossa, mas é a vontade dele, nós estabelecemos um novo patamar de vida, inclusive nesse relacionamento com ele. E aí tudo aquilo que é mundo, tudo aquilo que é circunstância, tudo aquilo que é influência que nós temos em nossa volta não combina. Então, olhe o que Davi está falando aqui. Eu estou feliz por um grande feito que aconteceu na minha vida. Então, ouçam-me vocês que são os mansos. É interessante até ele usar a palavra mansidão aqui. E se alegrem. Ele está convidando as pessoas para que as pessoas se alegrem com uma vitória que ele teve na vida dele. Aí quando eu olho para Davi, eu penso assim, será que ele vivia um tempo diferente do nosso? Será que as pessoas naquela época elas tinham um outro princípio? Será que o tipo de relacionamento na sociedade que Davi estava inserido tinha esse tipo de procedimento? Porque a sociedade que nós vivemos hoje não tem. E é por isso que eu disse agora há pouco que nós estamos cada vez mais solitários, carentes, ensimesmados, presos dentro de um ambiente muito pequeno, onde eu compartilho muito pouco da minha vida, até com pessoas que me são muito próximas. Porque é um tempo onde nós não estabelecemos mais aquela confiança que nós tínhamos nas pessoas no passado. E a essência desses dois versículos é: tenho motivos para louvar a Deus. Vocês podem compartilhar desse sentimento comigo? Vocês podem estar comigo nessa alegria? Vocês podem se juntar a mim para oferecer a Deus gratidão e louvor por aquilo que foi feito na minha vida? Eu vejo aqui até em Davi uma pureza tremenda de sentimento. E avaliando o contexto que nós vivemos hoje, ele está sendo perseguido de todos os lados, ele está praticamente sem saída.
E ele está tendo livramento um após o outro e está falando, é Deus que está me livrando, é Deus que está me livrando. Até ele exercendo a sabedoria e a inteligência dele próprio, do contexto dele de vida, das experiências que ele tinha, colocando em prática, ele está dizendo, não, se eu estou aqui é porque é Deus. Se um dia eu tive uma experiência que me amadureceu e que me leva a ter inteligência para fazer algumas coisas hoje, foi por causa de um processo que Deus estabeleceu na minha vida, de um amadurecimento que Ele me trouxe nessa vida, e agora eu me torno experiente para escapar de algumas situações que podem me trazer angústia, aflições e dificuldades. Olha que contexto lindo de Davi. Como eu falo, Davi é um exemplo tremendo para nós, e por isso que ele foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Essa live agora, essa é a live Manifesto Vida. Estamos numa campanha de 5 dias de oração no Salmo 34 para 5 meses de conquistas, de vitórias diante do Senhor. Começamos ontem o primeiro dia e você é muito bem-vindo, com todo o amor do nosso coração, nessa grande corrente de fé que nós formamos aqui. Esteja conosco nessa caminhada, compartilhe conosco também da sua experiência, do teu conhecimento, vai escrevendo aqui nos comentários, vai colocando, tem algum salmo que você acha que bate com isso, algum pensamento, alguma outra palavra, escreva aqui, compartilhe com as pessoas que estão online aqui agora. Mas voltando para o texto, eu vejo aqui uma certa inocência até de Davi. E como eu disse agora há pouco, nós nunca vivemos um tempo de tanta crise relacional. E as nossas crises relacionais, eu posso colocar aqui que 90% dela, eu não posso culpar só o mundo, porque o mundo está de ponta cabeça. Eu não posso culpar somente o mundo, porque o mundo vive hoje uma inversão de valores. Mas 90% das crises relacionais que nós temos surgem exatamente de dentro de nós mesmos. Nós mesmos. Isso que eu estou dizendo, nós mesmos, porque eu e você conhecemos a estrutura que nós temos, conhecemos as vontades que nós temos, conhecemos os sentimentos que nós nutrimos, e eu e você sabemos muito bem quais são as nossas reações diante de algumas situações. Alegria pura no triunfo do outro, apesar da fraqueza na sua realização própria. Vou repetir aqui, é isso que Davi está querendo. É isso que ele está falando. Olha, você não está vivendo aí um tempo legal? Você não está tendo aí realizações grandes que você quer ter? Você não está alcançando aí os teus sonhos? Você teve algumas perdas? Ou você está vivendo conflitos na tua vida sentimental e emocional? Está sendo difícil para você viver nesse tempo? Não está legal, você não está acordando bem, você está entristecido, você está lutando muito e você não está conseguindo, parece que, sair do lugar? Olha, eu tive uma vitória aqui e eu quero que você venha se alegrar comigo na vitória que eu tive. Pergunto para você, qual foi a última vez que você se alegrou com a vitória de uma outra pessoa? Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho para agradecer aquilo que Deus fez na vida de um próximo teu? Qual foi a última vez que você parou para olhar um pouquinho em pessoas que estão à tua volta com uma extrema necessidade e parou de olhar um pouquinho para o teu umbigo e foi fazer aquilo que Jesus mandou, amar ao próximo assim como ele amou? Porque muita gente repete o ensinamento do Velho Testamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo, mas Jesus mudou, ele inverteu a chave, ele escreveu algo novo, ele nos deu um mandamento novo, porque no Velho Testamento o padrão é humano e tudo aquilo que é ser humano é falho. Porque se eu for amar você como eu me amo, se de repente eu não me amo, você não vai receber nada. Se eu estou numa fase ruim, você não vai receber nada. Mas Jesus, ele nos amou a ponto de não olhar nenhuma circunstância, nenhuma situação. Aliás, o único objetivo de vida de Jesus, desde o primeiro momento que ele respirou nessa terra, o único objetivo que ele tinha era a morte. E ele cumpriu esse objetivo entregando a sua própria vida e demonstrando esse tremendo amor que Deus tem e que Ele automaticamente tem por nós. Então, qual foi o momento, o último momento, que você se dedicou a se alegrar com a vitória e o triunfo de alguém? Muito difícil. O que nós encontramos é perseguição, o que nós encontramos é muita inveja, o que nós encontramos é muito ciúme, o que nós encontramos em nossa volta
é muita falsidade. É gente que fala com você com amor, com um sorriso no abraço, e quando vira as costas já está falando mal de você, já está tramando contra você. Então, que tempo de dificuldade, a gente não consegue mais se alegrar com a vitória das outras pessoas, por causa desse tempo louco que a gente está vivendo. Então é muito difícil hoje você abrir o teu coração para um amigo, porque você tem até dificuldade de acreditar que ele realmente é teu amigo. De pessoas que se aproximam de você, mas você não tem a certeza de que estão se aproximando de você porque estão vendo algo de bom em você, porque tem uma simpatia por você, estão escrevendo, estão querendo falar contigo porque gostam da maneira como você é. Não, a gente está sempre com o pé atrás. Fulano me chamou, me elogiou muito, alguma coisa está querendo. A sociedade que nós estamos vivendo é assim, né? É cada um para si e Deus para todos. Mas o chamado que Deus tem para nós não é esse. O princípio que está estabelecido por Jesus para nós não é esse. E o que Davi está nos chamando aqui é um pensamento totalmente contrário àquilo que nós estamos vivendo. E infelizmente, nós somos muito mais influenciados pelo meio que nós estamos inseridos, a sociedade que está em nossa volta, do que esses princípios claros, sábios e profundos que Jesus nos passou, inclusive para a nossa vida relacional, seja em que nível for. Seja para o meu casamento, seja para a minha família, para com os meus filhos, para os meus familiares próximos, para os meus vizinhos, meus amigos e para até os meus conhecidos, alguém do trabalho, alguém que me conheceu em algum lugar, é totalmente contrário. Então, o que é que eu estou querendo destacar hoje? Nessa campanha, poxa pastor, o senhor falou que a campanha era de vitória, que a campanha era de conquista, eu achei que o senhor ia chegar aqui, ia fazer uma oração para mim, para prosperar, para que as portas venham se abrir, para que eu venha ter dinheiro para pagar as minhas contas. Preste atenção. Eu estou dizendo aqui, estou fazendo essa campanha porque Deus pode sim abençoar a tua vida. Ele pode abrir as portas que estão fechadas sim. Ele pode resolver a tua vida financeira sim. Ele pode te dar prosperidade e trazer à existência todos os seus sonhos, seus planejamentos, inclusive te dar estratégias com metas, alvos e objetivos para você atingir aquilo que você mais espera. Mas Deus, preste atenção no que eu vou lhe falar, Ele nunca vai abandonar um princípio que Ele estabeleceu para abençoar a tua vida, seja em que área for. Então, ou você está dentro do princípio que Ele estabeleceu, ou você vai viver a tua própria vontade, ou vai seguir o pensamento desse mundo. E, infelizmente, aquilo que Deus nos passa não tem proeminência no nosso viver. Desculpa trazer essa palavra para você. Talvez você estivesse querendo, esperando uma outra palavra, uma palavra de fé, uma palavra de vitória. Eu vou trazer já, vou orar por você. Se tem alguém aqui que crê muito na tua vitória, sou eu. Ainda mais você que caminha comigo, que já me conhece há 20 anos, você que vem me conhecer nessa live, que vem comigo desde julho do ano passado, você sabe muito bem a maneira como eu creio, a maneira como eu me movimento, a maneira como eu oro. E toda essa minha maneira de ser, não é que eu estou inventando um novo modelo, não. Ela advém das experiências que eu já tive com Deus, das coisas que eu já vi Deus realizar. Então, dentro dessa caminhada que eu tenho com Ele, eu vou agindo e eu vou manifestando aquilo que Ele colocou na minha vida para compartilhar com você. Então, tudo aquilo que eu oro, tudo aquilo que eu falo, não é uma coisa que eu estou inventando, que eu acho ou que eu creio. Não, eu creio, mas creio também porque eu vivi. Porque eu vi o sobrenatural de Deus. Eu vi pessoas que foram assim abençoadas por Deus em situação de extrema aflição. Eu vi livramento de Deus com pessoas que estavam angustiadas a ponto de buscar a morte. Quantas pessoas eu atendi que estavam à beira do suicídio. E apenas uma palavra, uma orientação, um versículo lido, um abraço, retirou a pessoa daquele sofrimento. Não porque fui eu, mas porque a palavra de Deus através de mim, que tem poder, solucionou a situação daquela pessoa. Então aquilo que eu passo para vocês, que eu falo para vocês, é na simplicidade daquilo que eu já vivi com Deus. Eu quero deixar aqui uma experiência muito rápida para você, que eu não sei se eu já citei
em outra live, mas assim, são muitas coisas. Hoje eu já poderia escrever um livro em determinada área, que é a área da fé na cura, daquilo que eu já vi nessa minha caminhada com Deus de 25 anos, mais ou menos. Ou até mais, né? Já são aí já são mais de 30 anos de caminhada. É muita experiência, muita coisa para escrever. Quantas vezes eu vi pessoas curadas instantaneamente na hora. Então aquilo que eu oro nessa live aqui, eu creio, não porque eu estou inventando uma nova doutrina, um novo jeito de ser, ou porque eu estou imitando igreja A, igreja C, ou pastor tal, pastor B, ou bispo A, o apóstolo lá da igreja não sei da onde. Não. É porque eu já tenho uma experiência com Deus daquilo que eu vivi e daquilo que eu vi Deus fazendo através da minha vida. Eu estava pregando numa cidade, e essa é uma experiência muito forte, e quando cheguei lá, meus irmãos, todo aquele meu cansaço se transformou em coragem, fé e esperança, porque a presença de Deus era tão grande naquele ambiente, que ao pisar ali eu já fui tocado por Deus. E foi um culto tremendo, onde Deus libertou, salvou vidas, muitas pessoas foram curadas. O maior prazer que o pastor tem é de receber as pessoas, é de orar mais uma vez, é de abraçar mais uma vez, é de estar junto na simplicidade no meio do povo, porque pastor ele tem que ter cheiro de ovelha mesmo. Mas compartilhando, eu estava indo embora, correndo para o carro, quando eu abri a porta do meu carro para poder entrar, veio um menino na minha direção, ele falou, pastor, pastor, pastor. E meus irmãos, Deus, Ele nos usa numa simplicidade tão grande, que na minha experiência de vida, muitas vezes não é preciso você gritar, não é preciso você pular, não é preciso você fazer uma oração de 40 minutos para Deus tocar numa vida, não. É pela tua fé. Não precisa se repreender, se gritar, se fazer nada. Muitas vezes eu apenas falo assim, procura a sua dor agora em nome de Jesus. Só isso. A pessoa procura, nossa pastor, eu não achei. Então, por quê? Foi a minha fé unida à fé dela, à vontade de Deus que operou o milagre. E aquele menino veio na minha direção, pastor, queria que o senhor orasse por mim, pela minha perna. Eu falei, o que tem a tua perna? Pastor, eu nasci com uma perna mais curta que a outra. E eu percebi que ele vinha mesmo ali numa dificuldade, ele vinha mancando e tal. E o que eu quero passar para vocês aqui, meus irmãos? Eu quero passar para você, não que fui eu que orei e o menino foi curado. Não, eu quero passar para você a simplicidade de Deus e como Deus pode te usar de maneira simples também. Eu apenas coloquei as minhas mãos na cabeça daquele menino, até porque eu estava até com um pouquinho de pressa, e eu só falei a seguinte frase, perna, cresça agora no nome de Jesus. Dei um abraço nele, falei, Deus te abençoe, entrei no carro e fui embora. E quantas vezes já orei assim? Quantas e quantas vezes? Quem me conhece, que teve algum contato comigo na vida em algum lugar, sabe que o meu tipo de oração é assim. Porque a pessoa pela qual eu fui discipulado orava assim, e eu aprendi através dela a orar dessa maneira. Então, meus irmãos, um ano depois eu voltei naquela cidade, a presença de Deus tremenda. Desculpa me alongar um pouquinho nessa live trazendo essa experiência, mas eu acho que está servindo, porque se Deus está me mandando falar para alguém que está do outro lado dessa tela aí, que muitas vezes tem dificuldade em exercer isso. Um ano depois, quando eu saio na porta, vem um menino andando na minha direção, de mão dada com uma garota, e falou assim, pastor, o senhor pode orar por mim mais uma vez? E eu falei assim, poxa, mas por que mais uma vez? Ele falou assim, não, o senhor não lembra que há um ano atrás o senhor esteve aqui, eu aqui na calçada pedi para o senhor orar para que Deus aumentasse a minha perna, que eu tinha uma perna mais curta que a outra. Eu falei assim, é verdade, o que aconteceu com a sua perna? Ah, pastor, é que o senhor foi embora rápido, a minha perna cresceu na hora. E tudo aquilo que eu não fazia antes, hoje eu posso fazer. Hoje eu posso correr, hoje eu posso jogar bola, hoje eu posso, e começou a me dizer, e ele queria que eu orasse ali por um namoro que ele estava começando, para que Deus abençoasse. Enfim, essa já é uma outra história. Mas foi uma coisa simples, irmãos, que Deus age. Mas se em algum momento eu fosse pensar assim, será que eu orar vai crescer? Pô, não adiantava eu orar. Sabe por quê? Porque a perna daquele menino não ia crescer. É a fé pura e simples. E era essa fé que Davi tinha na sua vida. E na simplicidade dele, ele está comentando, olha, vem orar comigo por esse grande feito. Eu faço uma pergunta para você. Será que eu contando isso para alguns irmãos meus hoje? Será que eu contando isso para alguns pastores, amigos meus de ministério? Será que eu contando para alguns crentes
que estão aí lotando os bancos das igrejas, uma experiência tão simples como essa, será que eles se alegrariam comigo por Deus ter me usado dessa maneira? Será que eles fariam uma oração agradecendo a Deus pela minha vida e porque Deus me usou naquela oportunidade, daquele jeito? Ou será que faria assim, ele está inventando isso para ter mais popularidade? Ele está falando isso porque ele quer parecer importante. Mas será que aconteceu isso mesmo? Onde é que está essa igreja? Onde é que está essa pessoa? Se você quiser, me chama aqui no inbox, que eu passo o telefone da pastora, você liga lá para o filho dela, não tem problema nenhum. Mas eu poderia passar aqui para você tanta coisa na simplicidade que Deus usou. Não precisei gritar, não precisei pular, não precisei nada. Foi uma oração simples, mas uma oração de fé. Deus contempla o teu coração. Então, na medida que você passa a buscar Deus, não por aquilo que Ele faz, mas você começa a buscar na tua vida a essência do que Deus é, com certeza, o resultado da tua busca naquilo que Deus é, vão ser os grandes feitos do Senhor. Por isso que a palavra diz, esses sinais acompanharão os que crerem. Ele não é a razão de existir em si mesmo, é resultado. É resultado. Amém? Que essa reflexão venha trazer ao teu coração quais são os princípios que estão regendo a tua vida. A minha palavra nessa noite foi tentar abrir os teus olhos para o que é que tem influenciado as tuas atitudes nos relacionamentos que você mantém, sendo com pessoas próximas, com pessoas íntimas ou com conhecidos de fora. Será que nós estamos aptos a essa palavra de Davi, a atender um pedido desse, num momento em que na minha vida nada está dando certo, que eu estou angustiado, que eu estou aflito e que alguém me chama para compartilhar com a alegria da vitória dele e eu vou lá para compartilhar da alegria dele sem questionar nada, sem questionar Deus, o Senhor abençoou ele, por que não me abençoa? Sem ter nenhum tipo de inveja pela promoção que ele alcançou no trabalho dele, sem ter nenhum tipo de ciúme. Por quê? Porque de repente é uma pessoa mais relacionada e mais carismática, que chama um pouquinho mais a atenção das pessoas, tem um pouquinho mais de amigos, e isso de nenhuma maneira me influenciar e eu me alegrar porque Deus usa aquela pessoa desse jeito? Será que é isso que nós estamos vivendo? Então eu quero levar a reflexão para a tua vida agora pessoal de quais são os princípios que estão regendo a tua vida, quais são as influências que estão determinando as tuas atitudes. Sabe por quê? Porque só existe um, que se chama Santo Espírito de Deus, que pode transformar essa existência humana, que pode transformar a nossa personalidade. Meus irmãos, eu vejo, quando eu olho para Paulo no Novo Testamento, eu vejo assim a aflição de Paulo para que nós tenhamos esse tipo de relacionamento saudável. Se você for ver o livro de Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, entenda um pouquinho a reflexão que Paulo está fazendo ali, qual é o pedido que ele está fazendo àqueles irmãos, aos irmãos evangélicos crentes. Olha só, portanto, se há alguma exortação em Cristo, algo que eu possa trazer para vocês, se há alguma consolação de amor, algo que eu possa transmitir para vocês, se há alguma comunhão do Espírito, olha, se existe alguma comunhão entre nós, alguma comunhão entre vocês aí, no Espírito de Deus, nos princípios de Deus, na vontade de Deus, no amor de Deus, se alguns entranháveis afetos e compaixões, irmãos, o que são entranháveis? Entranhável é aquilo que sai de dentro da entranha, das nossas entranhas, é aquilo que sai, que flui do nosso interior. Se existe, ele está falando assim, ó, se existe alguma coisa boa e agradável para sair daí de dentro do teu coração, da tua alma, da tua existência, se existe algum entranhável afeto e compaixão, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, para que tenhais o mesmo amor, para que tenhais o mesmo ânimo, para que vocês pensem a mesma coisa. Nada façais por contenda e nada façais por vanglória, por exaltação própria, para aparecer, para se mostrar, mas com humildade cada um considere o outro superior a si mesmo. Como é que
Numa sociedade onde é valorizado o suporte financeiro, o dinheiro que a pessoa tem no banco, como é que alguém que é milionário, no nosso contexto, vai achar o irmãozinho pobre da favela, sem estudo, sem nada, superior a ele? Como é que num contexto onde é valorizado a inteligência, quem tem vários diplomas na parede, não sou contrário que você tenha dinheiro, não sou contrário que você estude, aliás, quero sim que você estude, que você se especialize e que por você ser uma pessoa de Deus, que você seja o primeiro em tudo. Está entendendo? Mas na nossa sociedade não é valorizado o diploma que está na parede porque a pessoa se esforçou, porque a pessoa se esmerou, ou porque ele conseguiu chegar naquele patamar. Não, é porque ele tem o doutorado, o pós-doutorado, porque tem essa influência, e são os influencers hoje que a gente encontra aí online, são os mentores, são os... Esses dias me perguntaram, não é a primeira vez, a segunda ou terceira, se eu queria ser coach. Eu falei, olha, eu não posso ser coach porque o meu chamado é Bíblia. É resultado de consagração, de santificação e do poder de Deus. O maior coach que pode existir para a sua vida, sabe como ele se chama? Espírito Santo de Deus. Você não vai encontrar um melhor coach na face dessa terra, na tua existência, que não seja o Espírito Santo de Deus e a sua palavra. Está procurando um coach? Dobra o seu joelho e busca Deus. Ele vai te mostrar, Ele vai te abençoar, Ele vai abrir as portas, Ele vai te dar inteligência, Ele vai te dar estratégia, Ele vai manifestar o propósito dEle, mas dentro desses princípios que agora aqui nós estamos falando, ok? Então, olha o que é que Paulo está pedindo aqui. Será que esse pós-doutor, né, essa PhD da vida, ela vai conseguir considerar uma pessoa que é ignorante, uma pessoa que não sabe falar direito a própria língua, uma pessoa simples e humilde como superior a ela? Então, que tipo de influência eu e você estamos tendo que está valendo mais na nossa vida? É essa do mundo ou é aquela que Deus, que Cristo nos ensina e que Davi está nos chamando a atenção aqui? E eu não estou aqui apontando o dedo para você, né? Como todo mundo fala, quando eu aponto para você, tem 3 voltados para mim. Eu também preciso buscar, eu também preciso me humilhar, eu também tenho que me achar menor, eu também tenho que buscar essa essência de Deus no meu coração. Porque a influência do mundo, meus irmãos, a influência do mundo é forte. O mundo, quando chega, ele não pede licença, ele vai derrubando a porta, ele vai te influenciando e vai te moldando. E não existe algo mais influenciável do que o ser humano. O ser humano é uma esponja ambulante. Tem gente que está pagando para assistir isso. Que tipo de exemplo, que tipo de influência, que tipo de padrão está sendo passado para a tua vida? Eu citei aqui o BBB, mas podia citar tantas coisas, tantos livros, tantas modas que tem por aí. Sou assim do estilo antigo, porque eu sei que esse estilo antigo, que é de Deus, que é do Espírito Santo, é o que realmente funciona e vai realmente te levar a um caminho de conquista, a um caminho de vitória. Salmo 44:8 eu termino falando: em Deus é que nós temos nos gloriado o dia todo e sempre louvaremos o seu nome. Amém? Que essa live de hoje tenha mexido com a sua estrutura, que você realmente se submeta a Deus para que o agir do Espírito Santo venha transformar a tua natureza como ser humano, e há somente um que pode transformar isso, que é o Espírito Santo. Que Deus te abençoe nesse segundo dia de live, amém? Vou orar por você agora. Ontem eu pedi para você pegar seu papel, escrever seus pedidos. Enquanto eu oro, você vai colocando esses pedidos agora diante de Deus, e eu, como fiz no começo dessa live, já estou aqui profetizando vitória na tua vida. E olhe, pastor, aquilo que o pastor falou hoje foi totalmente diferente do que eu esperava, mas com certeza, aquilo que eu falei aqui, se você praticar na tua vida, vai te levar sim a uma maior consagração com Deus, que vai ter na tua vida o livramento de angústias, o livramento de aflições, o livramento de coisas que tiram o teu sono na madrugada, o livramento de
de círculos que você está andando aí na tua vida e você não consegue sair do lugar, Deus vai te dar livramento e vai trazer conquistas para a tua vida. Amém? Nós vamos orar e vamos consagrar nessa terça-feira o mês de abril. E assim nós faremos até a sexta-feira, orando na sexta-feira pelo mês de julho. Ok? Põe uma das suas mãos no seu coração e oremos assim no nome de Jesus. Pai, exaltado, glorificado é teu nome. Agradeço por essa live. Agradeço por essas vidas, Pai, que estão do outro lado dessa tela, que receberam essa palavra, que receberam, Senhor, essa informação vinda da Tua palavra. Eu peço, Pai, que isso venha germinar no interior de cada um e que as sementes do Senhor venham a crescer, Pai, e venham a crescer, trazendo mais conhecimento do Senhor, trazendo mais sabedoria do Senhor, trazendo estratégias do Senhor, Pai, que eles tenham os propósitos que o Senhor tem para cada um deles, Pai, nítidos, para caminharem, Pai, nessa direção. Deus, que a Tua bênção seja completa agora, que o Senhor vai levantando agora aquele que está caído, que o Senhor vai abrindo a mente, Pai, daquele que está com a mente fechada, daquele que o inimigo, Pai, roubou a fé, roubou a esperança, daquele que está no extremo estado de carência, solidão, que já não quer viver mais, daquele que está tentando tirar a vida agora. Deus, no nome de Jesus, eu repreendo todo espírito contrário agora, que saia no nome de Jesus. Tudo aquilo que está no pensamento, no sentimento, no coração dessa pessoa, que não provém de Ti, Pai, toda negatividade que sai agora, na autoridade do nome de Jesus, Pai, visita agora do alto da cabeça à planta do pé, faz um check-up, meu Pai, naqueles que estão com algum tipo de enfermidade agora, esses que estão no hospital, que estão recebendo essa live, esses que estão acamados em casa, numa quarentena, onde não podem ter contato com as pessoas. Deus, que venha agora a Tua presença, que venha agora a Tua esperança, que seja derramada sobre eles agora, Pai, a Tua paz, e que qualquer tipo de opressão no reino espiritual, nessa batalha grande que nós vivemos, está repreendido agora, na autoridade do nome de Jesus. Se você crê, eu ordeno que saia agora, no nome de Jesus, e que toda enfermidade no teu organismo saia agora, na autoridade do nome de Jesus. Obrigado, Pai, por mais essa live. Consagramos esse dia ao Senhor, consagramos, Pai, agora o mês de abril ao Senhor. Deus, que o mês de abril seja um mês de prosperidade, seja um mês de conquista, seja um mês de vitória. Que o mês de abril seja um mês ainda mais de comunhão, ainda mais de consagração, ainda mais de intimidade contigo, Pai. E que além de recebermos do Senhor aquilo que tanto nós esperamos, que nós também possamos servir de bênção, de canal de bênção na vida de outras pessoas, e que a Tua palavra possa mudar o nosso pensamento, o nosso olhar, a maneira como nós enxergamos, ouvimos e falamos sobre as coisas. Que a Tua palavra venha entrar, Pai, tremendamente no nosso coração, de maneira que a nossa vida relacional seja moldada não por esse mundo, por essa sociedade, mas seja moldada pelo Teu amor, que prevalece e que é poderoso sobre todas as coisas. Pai, sobre a vida dos meus irmãos agora, eu profetizo vitória, eu profetizo vitória, eu profetizo vitória em todas as áreas da tua vida, porque você é um vencedor em Deus, você é uma conquistadora, tem resposta chegando para a tua vida. Deus está ouvindo orações antigas, e aquilo que você semeou na campanha passada, e aquilo que você está semeando nessa campanha, você já recebeu, e eu já agradeço antecipadamente a Deus pela tua conquista. Eu oro assim, te abençoando, em nome do Pai, receba, em nome do Filho, receba, eu te abençoo agora em nome do Santo Espírito de Deus, aleluia, eu oro assim, no nome de Jesus, amém. Obrigado pela tua participação. Para você que está aqui pela primeira vez, essa é a live Manifesto Vida, e nós estamos em um dos formatos que ela tem, que é a campanha de oração. Iniciamos ontem no Salmo 34, na segunda-feira, orando por 5 meses desse ano. Março, abril, maio, junho e julho. Consagrando esses meses ao Senhor. Buscando ainda mais a consagração a Deus, os princípios de Deus, os propósitos de Deus, para que o resultado na nossa vida seja conquista, seja vitória e seja realizações dos nossos sonhos. Você é bem-vindo no nome de Jesus. Obrigado por estar comigo em mais essa live. Voltamos amanhã às 21h30 nesse mesmo canal. Se você não segue o Manifesto Vida no Instagram, vai lá agora. É Manifesto_Vida.
Manifesto_Vida. Mostre para os seus amigos para que eles venham a seguir também. Canal do YouTube é só Manifesto Vida, onde você vai poder compartilhar com os seus amigos. Busque lá também no YouTube Manifesto Vida para a gente poder caminhar junto, ok? Obrigado pela tua presença. A paz do Senhor, graça e paz, paz de Deus. Paz seja convosco, paz seja contigo. Deus te abençoe.